Hoje na aula a gente vai começar com a gente vai falar de estabilidade, né? Estabilidade de fármacos. E aí a gente vai falar de duas estabilidades bem diferentes, né? Estudos de estabilidade. Esses estudos de estabilidade são mais utilizados pela indústria, né? Então a gente vai falar aí de problemas industriais. E na segunda parte da aula a gente vai falar de estabilidade magistral. São as formas e as legislações que existem para a gente tentar ter mais segurança, né, cada vez mais segurança, com os medicamentos manipulados. Tá? Então, são duas realidades muito diferentes, tá? Mas as duas precisam garantir o mínimo de estabilidade no medicamento para que ele tenha qualidade. Tá? Então, a gente vai começar falando da parte mais industrial. Né? Nessa parte industrial, a gente tem alguns tópicos, algumas considerações gerais sobre o assunto. Vamos falar das aplicações, das regulamentações, dos tipos de estudo que existem, os fatores que podem influenciar a estabilidade de produtos farmacêuticos, alguns parâmetros e vamos falar um pouquinho sobre polimorfismo também. Tá? Então, essa é a parte mais industrial da questão de estabilidade. Bom, como considerações gerais, a gente pode dizer que para que um produto farmacêutico seja fabricado nesse país, ele deve atender os critérios de qualidade, segurança e eficácia, conforme legislações vigentes elaboradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Tá? A gente vê aí que vacinas estão sendo autorizadas e negadas, né? O registro permanente, o registro temporário, né? O uso emergencial, né? Tudo isso são trâmites da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que busca aí dentro de critérios de qualidade, segurança e eficácia aprovar ou não o medicamento. Isso inclui também a estabilidade desse medicamento. Então, inclui aí os estudos de estabilidade no produto em todas as formas farmacêuticas em que ele será comercializado. Então não adianta a pessoa aprovar a estabilidade só para o comprimido se ele vai querer fabricar também um xarope. Né? Então precisa avaliar todas as formas farmacêuticas e esse medicamento passar nos testes de estabilidade. Tá? As aplicações desse teste podem ser para medicamentos, para cosméticos, para produtos em saúde e também para alimentos. Né? Então nós temos aí várias aplicações para testes de estabilidade. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de produtos de uso em saúde, de cosméticos, tá? O óleo ômega 3, ômega 6, né, que também pode ser considerado um suplemento ou um alimento suplementar, e medicamentos, lógico, que é a parte que a gente mais estuda. Algumas regulamentações mais gerais, né? Para medicamentos genéricos, utiliza-se a Resolução 16, de 2 de março de 2007, que visa apresentar resultados e avaliação final do estudo de estabilidade do medicamento, de acordo com a legislação vigente. Para similares, da Resolução 60, de 10 de outubro de 2014, estabilidade, um resumo sobre os tipos de estudos conduzidos e os resultados, conforme legislação específica vigente, incluindo os resultados de estudo de degradação. Então a gente tem isso daí para produtos similares, né, medicamentos similares. Para cosméticos, a regulamentação segue o guia para determinação de estabilidade de cosméticos. Esse guia está online na internet, gratuito, pode ser baixado por qualquer um, esse guia de determinação de estabilidade. Se vocês um dia estiverem na indústria cosmética e precisarem de um documento para validar seus estudos de estabilidade, você usa esse guia, que é o guia da Anvisa oficial. Produtos de uso em saúde e alimentos seguem diretrizes estabelecidas para avaliação do final do estudo de estabilidade do medicamento. Então, a gente tem essas regulamentações gerais para os produtos. Existem também algumas regulamentações específicas, como a Resolução número 1, de 24 de 7 de 2005, que é um guia para a realização dos testes de estabilidade de produtos farmacêuticos, a fim de prever, determinar ou acompanhar seu prazo de validade. E aí a gente tem alguns equipamentos que utilizam, né, como por exemplo, a câmara de estabilidade com controle de temperatura, umidade e luz. Tá? E aí utiliza aí de 150 a 600 litros, né,
para você colocar os medicamentos e fazer um estudo, por exemplo, de estabilidade acelerado, né? Então, você tem alguns equipamentos para agilizar os testes de estabilidade do produto. Falando em estabilidade acelerada, né, o primeiro estudo que a gente vai falar hoje, o estudo de estabilidade acelerada, que é um estudo projetado para acelerar a degradação química ou mudanças físicas de um produto farmacêutico em condições forçadas de armazenamento. Tá? Esse estudo visa prever o que vai acontecer com o medicamento caso ele fique em condições fora das ideais ou acelerar o tempo da degradação, tá? Para você ver como que o medicamento vai ficar depois de degradado e, a partir daí, ter uma ideia de qual o prazo máximo que esse medicamento pode ter. Tá? Estudo de estabilidade de longa duração é o estudo projetado para verificação das características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas de um produto farmacêutico durante e opcionalmente depois do prazo de validade esperado. Tá? Então, se você coloca que a medicação tem 2 anos de validade, faz esse estudo de estabilidade de longa duração, você utiliza ali amostras desse medicamento, coloca ele em condições ideais e abre mês a mês ou a cada 15 dias um blister para analisar ali uma parte dessa medicação para saber se ela está realmente estável na mão dos clientes. Se o medicamento perde estabilidade antes do prazo, você tem que recolher os lotes que foram fabricados dentro desse processo e revalidar todo o seu processo. Tá? Você pode utilizar esse de estabilidade de longa duração também para aumentar o prazo de validade do seu produto. Então, depois do prazo de validade esperado, você faz novas análises no seu produto e verifica se ele continua estável depois do primeiro tempo que você deu. Na verdade, aquela medicação que a gente disse que duraria 2 anos, ela se mantém estável depois de 3, 4 anos. Então, a gente pode alterar o prazo de validade e melhorar a estabilidade, o tempo de prateleira do produto. Estudo de estabilidade de acompanhamento é o estudo realizado para verificar que o produto farmacêutico mantém suas características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas conforme os resultados obtidos nos estudos de estabilidade de longa duração. Tá? Então, você faz aí esse acompanhamento nos estudos de longa duração. Alguns fatores são capazes de influenciar a estabilidade de produtos farmacêuticos. Aqui a gente fala dos fatores ambientais, né, principais: temperatura, umidade, luz e conservação do produto. Então, o local de conservação é muito importante, você tem que ter locais definidos, você não pode colocar, por exemplo, no banheiro, no porta-luva do carro, que isso aí você altera muito os outros fatores, como principalmente temperatura e umidade, tá? E alguns produtos fotossensíveis podem se degradar também com a luz, né? Então, são fatores aí muito importantes na estabilidade dos produtos farmacêuticos, né? Também temos fatores relacionados ao produto, são as propriedades físicas e químicas das substâncias, que elas podem reagir umas com as outras, tá? Então você tem aí essas propriedades físicas e químicas que podem resultar na degradação do produto, caso elas sejam incompatíveis. Das substâncias ativas, as propriedades físicas e químicas dos excipientes, ou seja, dos produtos inertes que você coloca na formulação, também podem reagir entre si e também entre as duas, né? A substância ativa pode reagir com o excipiente também, se não for bem formulado. A própria forma farmacêutica, né? Você tem aí produtos líquidos, que a gente está falando muito esse semestre, são menos estáveis do que produtos sólidos como os comprimidos, né? A quantidade de água que você tem no produto pode influenciar muito na estabilidade do produto e a composição do produto em si, né? Então, tudo isso são fatores que podem influenciar na estabilidade dos produtos farmacêuticos. Inclui ainda os processos de fabricação, né? O tempo que ele fica em estufa, os moinhos que ele passa, os tipos de equipamentos que são utilizados, né, sistema de leite fluidizado e tudo mais. O processo de fabricação desse produto pode influenciar na estabilidade final do produto. E os tipos e propriedades dos materiais de embalagem. A gente tem várias embalagens para vários produtos, tá? Então, a embalagem pode reagir com o produto pode reagir com a embalagem, material do produto pode passar para a embalagem, material da embalagem pode passar para o produto, tudo isso tem que ser estudado para saber se a estabilidade desses componentes vão estar constantes
durante o prazo de validade. A gente tem alguns parâmetros, né? Por exemplo, da farmacêutica sólida, condição de armazenamento de 15 a 30 graus, na embalagem semi-permeável. Temperatura e umidade acelerado, 40 graus Celsius, de 2 graus Celsius a 75% de umidade relativa e 5% de umidade relativa. Então, a gente tem parâmetros acelerados e parâmetros de longa duração, que são parâmetros mais brandos, né? Em vez de ser 40 graus Celsius, 30 graus Celsius, 2 graus Celsius por 75% de umidade, 5% de umidade relativa. Aqui você acelera a temperatura, né? Aumenta a temperatura para ter um aumento da degradação do produto, né? Para você ver como que o produto funcionaria a 40 graus Celsius. Tá? A outra forma sólida, de 15 a 30 graus, em embalagem impermeável, né? Temperatura de 40 graus a 2 graus Celsius, no acelerado, de 30 a 2 graus Celsius, no longa duração. Tá? Semissólidos, né? Muito importante, cremes, né? E outros produtos pastosos, né? 15 a 30 graus. Esse 15, a condição de armazenamento de 15 a 30 graus, é padrão para praticamente todos, porque são as condições brasileiras. Se você faz um produto estável a 20 graus Celsius e lança no mercado brasileiro, provavelmente ele não vai resistir. Né? 30 graus Celsius seria a temperatura padrão para a gente trabalhar com fármacos aqui no Brasil. Então, a embalagem semi-permeável, os mesmos parâmetros, 40 graus, 2 graus Celsius, 75% de umidade relativas, 5% de umidade relativa, isso no acelerado, e longa duração, 30 graus Celsius. E por aí vai, com vários produtos, embalagens, né, a sua permeabilidade da embalagem e condições de armazenamento. Temos aqui também os refrigerados, ó, de 2 a 8 graus, tá? E tudo mais, que a gente pode utilizar como parâmetros. A gente sempre vê que os parâmetros nos testes de estabilidade acelerados são aumentados. Nos de longa duração são as condições normais de armazenamento e temperatura e umidade que o cliente deve colocar no produto. Países que possuem áreas quentes, muito úmidas, como Brasil, Cuba, China, Índia, e todos os países que fazem parte do ASEAN, que é o Sudeste Asiático, entraram em consenso para que os novos parâmetros de temperatura e umidade da zona 4 seria 30 graus Celsius, mais ou menos 2 graus Celsius, 75% de umidade, né, mais ou menos 5% a mais ou a menos. Né? Então a gente tem esses parâmetros aí para os países mais da região central do mundo. Vocês podem ver que no norte aqui, ó, a gente tem países mais frios, onde as faixas vão ficando mais amarelas, a gente tem países mais quentes, e esses países consideraram como padrão 30 graus Celsius a temperatura aí de estabilidade da medicação, certo? Estudo de estabilidade deve ser executado com o produto farmacêutico na sua embalagem primária. Então, não coloca o estudo de estabilidade ele dentro da caixinha, guardadinho dentro da caixa lá da secundária, não. Você tira ele da caixa, deixa ele na embalagem primária e faz o estudo de estabilidade. Líquidos e semissólidos de base aquosa devem realizar o estudo de estabilidade a 25% de umidade relativa ou 75%. Caso se opte por 75% de umidade relativa, o valor da perda de peso deverá ser multiplicado por 3, tá? Então a gente tem isso daí, esses fatores de perda de peso, né? Porque se você coloca muita umidade, pode ser que o líquido ou o semissólido, ele absorva essa umidade relativa do ar desse estudo de estabilidade. Para produtos importados, os estudos de estabilidade podem ser realizados no exterior de acordo com os parâmetros definidos pela legislação vigente. Então você pega os parâmetros brasileiros, envia ele para o laboratório lá no exterior e pede os resultados de estabilidade desse produto dentro dos padrões brasileiros, tá? Para esse produto ser validado aqui no Brasil. A gente tem estudos adicionais, como fotoestabilidade, necessário para comprovação da estabilidade de produtos farmacêuticos na luz, produtos que requeiram reconstituição ou diluição, utilizando o diluente especificado para reconstituição do produto farmacêutico, né, que são aqueles produtos em pó, que você precisa reconstituir eles, né, principalmente antibióticos injetáveis e outros aí.
Produtos cujos cuidados de conservação sejam inferiores a 25 graus Celsius e uso exclusivo em hospitais e clínicas médicas são aceitos estudos de estabilidade nas condições especificadas para a zona 2. 25 graus Celsius, 60% de umidade relativa. Então, esses produtos termossensíveis, você obrigatoriamente precisa colocar ele em geladeira. Então, você utiliza as condições da zona 2, não da zona 4, porque esse produto não vai aguentar ao calor de qualquer maneira. Os testes e a frequência que você deve realizar esses testes na indústria, né? Para estudo acelerado, 0, 3 e 6 meses para doseamento, quantificação de produtos de degradação, dissolução quando for aplicável e pH também quando for aplicável. Para as demais provas, apresentar estudo aos 6 meses, comparativo ao momento zero, ou seja, o momento zero é quando você liberou o primeiro lote. Então, esse é o estudo acelerado. Para os estudos de longa duração, então você tem que fazer os testes no momento da fabricação do primeiro lote, né, que é o mês zero, 3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses para doseamento. Para doseamento significa o teor de substância ativa que você tem estável dentro do seu medicamento. Então, para o longa duração, você tem que fazer ele de 3 em 3 meses. Né? Deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí dos 12 pula para os 18, são 6 meses, e dos 18 pula para os 24 meses. Tá? Tem que fazer também a quantificação de produtos de degradação, dissolução quando aplicável e pH quando aplicável também. Para as demais provas, apresentar ao término do prazo de validade requerido, comparativo ao momento zero. Para estudos de acompanhamento, a cada 12 meses deve ser realizados todos os testes de um relatório de estudo de estabilidade, relatório que deve ser disponibilizado no momento da de inspeção sanitária, desculpem, né, na hora que a vigilância vai fazer a inspeção, deve ter esse relatório de estabilidade, um lote anual para a produção acima de 15 lotes por ano, ou um lote a cada 2 anos para a produção abaixo ou igual de 15 lotes por ano. Produtos aí com diferentes concentrações e formulações proporcionais deverá ser utilizado aquele que apresentar o maior número de lotes produzidos ao ano. Importante, não pode sofrer nenhuma alteração após a conclusão do estudo de estabilidade de longa duração. Então, você mantém a formulação para sempre. Né? Se você mudar a formulação, você precisa aí fazer tudo do zero de novo. Polimorfismo. Acho que a gente ouve pouco essa palavra, né? Ele é definido como a habilidade de uma substância de existir no estado sólido com, no mínimo, 2 estruturas cristalinas diferentes. Então, ele tem várias formas de se mostrar. O polimorfismo. A princípio, todos os fármacos apresentam a capacidade de se cristalizar em estruturas cristalinas diferentes. Portanto, todos os fármacos podem apresentar o fenômeno de polimorfismo. Entretanto, em função de barreiras cinéticas e termodinâmicas, isso nem sempre acontece, né? Nem sempre é observado. Tá? O que a gente tem no polimorfismo? A gente tem as transições polimórficas. O fármaco pode coexistir com 2 ou mais formas polimórficas, onde somente uma delas é a forma termodinamicamente estável, a uma dada temperatura e pressão. Em geral, a forma mais estável exibe maior ponto de fusão, menor solubilidade e máxima estabilidade química. A forma metaestável, entretanto, pode exibir estabilidade química e física suficiente nas condições de prateleira para justificar sua utilização, seja por uma melhor compressibilidade, dissolução e outro. Então, é uma mesma estrutura, porém ela pode se modificar entre as formas cristalinas, né, entre as formas de se cristalizar ali dentro das suas moléculas, né, químicas. A avaliação da estabilidade quando se tem polimorfismo. Deve-se garantir que a forma cristalina permaneça inalterada até o final do prazo de validade do medicamento. Cuidados durante a operação unitárias de fabricação, como moagem,
granulação, secagem, compressão e exposição a solventes, esses fatores podem favorecer mudanças de forma cristalina. Tá? Dentre os fármacos que podem apresentar transições polimórficas durante o processo produtivo, nós temos dois exemplos clássicos, de digoxina e estradiol. Tem alguns outros também que apresentam transições polimórficas. Dentro dos aspectos regulatórios, qualquer característica de um fármaco que possa afetar a processabilidade, a estabilidade, a segurança e a biodisponibilidade deve ser monitorada e controlada a metodologia analítica específica. Para registro do medicamento, o FDA não estabelece que o fabricante utilize o mesmo polimórfico. O que deverá fazer é controlar a forma cristalina caso a biodisponibilidade do medicamento possa ser afetada. Então, o medicamento ele não pode alterar muito a forma cristalina a ponto de alterar a sua biodisponibilidade no corpo humano. Então, isso tem que ser um fator controlado pelo fabricante. Aqui a gente tem algumas formas de monitoramento. O primeiro deles é a calorimetria exploratória diferencial, ou DSC, provê informações termodinâmicas, possibilita o estudo de transição vítreas, a quantificação limitada em função de efeitos cinéticos e as impurezas modificam o ponto de fusão. A difratometria de raios-x, ou DXR, DRX, determinação de estrutura cristalina, né, uma forma de monitorar essas estruturas cristalinas, e a solubilidade versus temperatura, determinação da temperatura de transição, dissolução intrínseca, solubilidade e saturação, que é a avaliação de transições de fases mediadas por solventes. Tá? Então a gente monitora o polimorfismo dos medicamentos assim. Número 67 de 2007. Né? Então, ela tem os seguintes parâmetros. Né? Cápsulas com 25 mg ou menos de ativo, no anexo 1. Devem ser realizadas análises de teor e uniformidade de conteúdo do princípio ativo de fórmulas cuja unidade farmacotécnica contenha fármacos em qualidade igual ou inferior a 25 mg, dando prioridade àquelas que contenham fármacos em quantidade igual ou inferior a 5 mg. Então, a farmácia deve realizar análise de, no mínimo, uma fórmula a cada 2 meses. A gente, na farmácia de manipulação, não libera lotes gigantescos da mesma formulação. Então, a gente libera lotes individuais. Né? Então, a gente libera aí uma formulação para cada cliente. E aí, como é que a gente faz? Durante os processos, nós rodamos uma formulação X. O laboratório geralmente não sabe que essa formulação vai para análise, tá? Porque a gente pega todo o processo de surpresa, né, para saber se eles estão trabalhando bem. E aí a gente manda, por exemplo, lá uma formulação 5 mg, né, para um cliente X. A gente faz a formulação, pega essa formulação e manda para o laboratório fazer as análises que são registradas pela Anvisa. Né? Então, a cada 2 meses a gente faz essa pegadinha com o laboratório. Tá? Para as bases galênicas, o que são as bases galênicas? São cremes, géis, todos os produtos que são feitos para fazer incorporações, xaropes. Né? Então, as bases galênicas são várias que tem dentro da farmácia de manipulação. No caso dessas bases, a avaliação da pureza microbiológica, está lá na letra J do item 11.2, pode ser realizada por meio de monitoramento. Esse monitoramento consiste na realização de análise mensal de pelo menos uma base ou produto acabado que fora feito a partir da base galênica, devendo ser adotado o sistema de rodízio, considerando o tipo de base, produtor e manipulador, sendo que todos os tipos de base devem ser analisados anualmente. Então, se você tem 12 bases galênicas na sua farmácia, creme Polovax, creme Laneige, cold cream, gel creme, então cada base tem que ser analisada pelo menos uma vez por ano. Então, se você tem 12 bases, você tem que analisar uma base por mês. Se você tem 24 bases, você vai analisar 2 bases por mês, mas dentro do ano, todas as bases precisam ser analisadas. Você pode analisar a base pura ou a base com produtos incorporados, produto acabado. Tá? É interessante que nessas realizações, né, avalia-se bastante a pureza microbiológica, porque as bases galênicas são feitas com água. Né? Então, a água é um ótimo meio
para multiplicação bacteriana. Para a água potável, devem ser feitos testes físico-químicos e microbiológicos, no mínimo a cada 6 meses, monitorar a qualidade da água de abastecimento, mantendo-se os respectivos registros. Devem ser realizados, no mínimo, as seguintes análises: pH, cor aparente, turbidez, cloro residual livre, sólidos totais dissolvidos, contagem total de bactérias, coliformes totais, presença de Escherichia coli e coliformes termorresistentes. Então, você pega e coleta essa água a cada 6 meses e manda para um laboratório fazer todas essas análises. Para facilitar, como que é feito? Você fecha um pacote com o laboratório, algum laboratório de confiança, e todos os meses ele vai pedindo as amostras para você, ou ele vai coletar as amostras na sua farmácia. Então, fala assim, não, amanhã eu estou indo coletar a amostra de cápsulas 5 miligramas. E aí você tem tempo de preparar a formulação, deixar prontinho e entregar para o laboratório analisar. Amanhã eu vou coletar a água, e você abre o laboratório para a pessoa ir lá coletar a água. Então, essas empresas fazem a terceirização das análises da farmácia de manipulação. A água purificada, a água utilizada na manipulação deve ser obtida a partir de água potável, tratada em um sistema que assegure a obtenção da água com especificações farmacopeicas. Para a água purificada, geralmente é utilizada a osmose reversa. Deve ser feitos testes físico-químicos e microbiológicos da água purificada, no mínimo mensalmente, o objetivo de monitorar o processo de obtenção de água. A farmácia, então, deve possuir um procedimento escrito para a coleta e amostragem da água. Um dos pontos de amostragem deve ser o local utilizado para armazenamento. Então, para a gente fazer todo o processo, a gente tem que ter o procedimento escrito dessa coleta e amostragem de água e definir aonde você vai armazenar essa água. Onde você armazenar essa água tem que ser um ponto onde vai fazer a amostragem. Substâncias de baixo índice terapêutico, que são aquelas perigosas, a janela onde o efeito do medicamento e a toxicidade é muito baixa. Então, as farmácias devem apresentar comprovação da formulação para produtos sólidos manipulados, quando da utilização de cada substância de baixo índice terapêutico por meio de perfil de dissolução. O interessante é que, por esse motivo, né, às vezes algumas farmácias acham mais fácil não trabalhar com substâncias de baixo índice terapêutico. Deve ser realizadas análises de teor a cada diluído, logo após o preparo, e monitoramento trimestral do armazenado, podendo haver diminuição do tempo de monitoramento, dependendo do tipo do diluído. A gente fala do diluído porque essas substâncias, principalmente substâncias que precisam de uma pesagem muito sensível, o que você faz? Você dilui ela no recipiente já. Você já deixa ela diluída. Então, se você tem uma concentração, você vai precisar, para formular, multiplicar por 10 ou por 100, dependendo da quantidade de produto que você tem naquele diluído. Né? Então, você monitora o que foi diluído também. As amostras para análise de teor devem ser coletadas em pelo menos 3 pontos do diluído e analisadas separadamente para fins de avaliação da sua homogeneidade. Então, você faz o diluído, coleta fundo, direita e superfície, para saber se tem o mesmo teor de substância nos 3 pontos. Para o monitoramento do processo de manipulação de formas farmacêuticas de uso interno, a farmácia deve realizar uma análise completa de formulação manipulada contendo substância de baixo índice terapêutico. A gente fala muito de baixo índice terapêutico porque até os anos 2000 eram as substâncias que mais causavam morte por erro de manipulação. Tá? Então, elas são muito importantes por isso. O monitoramento deve ser realizado por estabelecimento, de forma a serem analisadas, no mínimo, uma amostra a cada 3 meses de formulação contendo substância de baixo índice terapêutico. Para antibióticos, hormônios e citostáticos, para quem não sabe também, para a farmácia de manipulação trabalhar com antibiótico, hormônio ou citostático, ela tem que ter uma área segregada para antibióticos, uma área para hormônio e uma área para citostáticos. Então, para o monitoramento do processo de manipulação,
de formas farmacêuticas de uso interno, a farmácia deve realizar uma análise completa de formulação manipulada de cada uma das classes terapêuticas, né, antibiótico, hormônico e citostático. O monitoramento deve ser realizado por estabelecimento, de forma a serem analisadas no mínimo uma amostra a cada 3 meses e de uma das classes terapêuticas elencadas no item 2.16. Então você trabalha com antibiótico, hormônio e citostático. O que é o citostático, para quem não entende? São aquelas substâncias que param a divisão celular. Medicamentos utilizados, por exemplo, para câncer, eles param a divisão celular, são chamados de citostáticos, tá? Então, quando você trabalha com esses 3 grupos, o profissional que manipula sofre risco, tá, de absorver esse produto e ter algum problema, tá? Sofre risco de contaminação cruzada no laboratório, então por isso que você tem uma área destinada para cada tipo de medicamento, tá? E você tem aí a dosagem que tem que ser muito exata, né? Você não pode colocar uma quantidade alta ou baixa demais de hormônio, citostático, de antibiótico, senão não tem o efeito desejado ou vai ser tóxico demais para o corpo da pessoa. Então, uma amostra a cada 3 meses de uma das classes terapêuticas. Então, esse laboratório contratado, o que ele faz para você? No mês você manda antibiótico, no outro mês você manda hormônio, no outro mês você manda citostático, né? E no outro mês seguinte você volta a mandar antibiótico. Tá? Então, junto com isso, você também tem que mandar, dentro desses 3 meses, uma amostra de produto de substância de baixo índice terapêutico. Tá? Então, faz-se um cronograma anual que os laboratórios de manipulação constantemente estão mandando suas fórmulas para análise. E aí você avalia o perfil do seu manipulador, se o seu laboratório está entregando realmente o doseamento conforme você treinou seus funcionários. As matrizes homeopáticas, né, isso aqui é para produtos homeopáticos, devem ser realizadas análises microbiológicas das matrizes do estoque existente, por amostragem representativa, mantendo-se os registros. A farmácia pode, por meio de processos controlados e registrados, estipular a periodicidade adequada para as análises de forma a garantir a qualidade das suas matrizes. Então, para estabilidade de preparações magistrais, são produzidas para administração imediata ou após um curto período de armazenamento. Portanto, os prazos de validade são estabelecidos utilizando critérios diferentes para os medicamentos industrializados. Para a gente determinar prazo de validade, a gente deve se basear na avaliação físico-química dos fármacos e considerações sobre sua estabilidade, né, de acordo com a Anvisa 2006. Recipiente ou a base galênica empregada, compatibilidade dos ativos com recipiente ou embalagem utilizada e as condições de armazenamento e conservação são fatores que devem ser levados em consideração na estimativa de um prazo de validade. Então, quando a gente trabalha com estabilidade de preparações magistrais, né, a gente precisa pensar nisso tudo, tá? Nas questões aí físico-químicas, a gente tem que entender muito as questões que podem degradar ou não um fármaco quando a gente está responsável por uma farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação, ela cobra muito do farmacêutico, né, essa experiência com relação à parte química dos produtos. O prazo de validade, então, é a gente que estipula, nós farmacêuticos, nós temos alguns guias na farmácia magistral de melhor adequação para as estabilidades, corresponde ao período de duração do tratamento. Então, mesmo que você saiba que o produto vai durar por mais tempo, tá? Se o tratamento do paciente é 3 meses, a medicação vai cobrir o período de duração do tratamento, a validade daquele produto. Baseado em fontes de informações sobre a estabilidade físico-química dos ativos descritos, em compêndios oficiais e em publicações em revistas indexadas. Os programas de manipulação, né, de farmácia de manipulação, já estão muito modernos. Então, quando você tem um produto que vem esse mês que vem, tá, e o paciente vai utilizar ele dentro de 15 dias, ele libera o produto para manipulação. Se não, você tem que pegar um lote que vai durar mais tempo, né? E tudo isso dentro de todos os produtos que você tem
na farmácia de manipulação. Se você tem uma formulação que tem 5 ingredientes, é analisada a validade de cada um desses ingredientes para gerar uma validade final de cada produto. Tá? E o farmacêutico determina esse prazo de validade de cada produto manipulado, adota critérios científicos de modo que o produto mantenha a estabilidade durante todo o período de tratamento. Prazo de validade, então, data após qual a preparação farmacêutica manipulada não deve ser usada, que é determinada a partir da data de manipulação do produto. É o período de tempo durante o qual o produto se mantém dentro dos limites especificados de pureza, qualidade e identidade na embalagem adotada e recomendados no rótulo. Estabilidade, então, é a extensão do tempo no qual o produto mantém dentro dos limites específicos, através do período de armazenamento e uso, as mesmas propriedades e características que possuía no momento da sua manipulação. Isso é estabilidade. Então, não confundam prazo de validade com estabilidade. Temos estabilidades químicas, preparação mantém sua integridade, e potência rotulada dentro de limites especificados. E temos também a estabilidade física, que quando a preparação apresenta as propriedades físicas originais, incluindo a aparência, palatabilidade, uniformidade de solução, são mantidas. Né? Estabilidade física do produto e estabilidade química também. A estabilidade microbiológica, quando a esterilidade, se aplicável, né, ou a resistência ao crescimento microbiano, é mantida de acordo com os requerimentos especificados e de aplicação do produto. Temos também a estabilidade terapêutica, o efeito do medicamento permanece inalterado, a estabilidade toxicológica, não ocorre aumento da toxicidade do produto. Aqui alguns fatores que afetam a estabilidade, a gente vai dar uma aprofundadinha neles rapidinho, né? Um deles é o pH, fator determinante na estabilidade de várias preparações farmacêuticas, na quais o fármaco se encontra disperso em um meio que contenha água. pH impróprio com elevação de temperatura ocasiona aí perdas significativas do teor e da atividade terapêutica do fármaco. O pH também pode ser utilizado como conservante da formulação. Se você muda o pH de ácido ou levemente ácido para neutro, você pode provocar crescimento microbiano naquela formulação. Então você altera a estabilidade microbiológica também. A temperatura pode afetar através da velocidade de reação específica e da velocidade de degradação, fazendo o fármaco se degradar mais rapidamente se a temperatura for mais elevada. Alguns fármacos também se degradam se você diminuir muito a temperatura. Ele perde a coesão entre as partículas e pode ocasionar problemas. Né? Por exemplo, separação de fase. Seria um caso aí de temperaturas muito baixas. Tá? A luz pode ocorrer reação de degradação em produtos fotossensíveis, e o indicativo de que esses produtos degradaram com a luz é eles perderem a coloração. Então, se você tem um produto amarelo, reluzente ou fosforescente, se você deixa ele exposto na luz e você vê que a cor dele vai esbranquiçando, é porque ele degradou por reação com a luz. A exposição ao ar atmosférico, isso ocorre a degradação do produto por oxidação e redução. Para diminuir esse efeito, a gente utiliza conservantes antioxidantes. Com relação à umidade, pode ocorrer hidrólise e degradação do fármaco ou do produto farmacêutico. Né? Nesse caso, a gente usa dissecantes nas embalagens de fórmulas sólidas. Na farmácia de manipulação, a gente pode usar aquele saquinho de sílica gel, ou a gente pode usar um algodão também. O algodão é um ótimo protetor para que não entre umidade dentro do pote. Então, aqui alguns aspectos para estabelecer o prazo de validade. Então, o farmacêutico tem que ter em mente os seguintes fatores e aspectos antes de determinar o prazo de validade de uma preparação. Primeiro, as propriedades físicas e químicas dos ingredientes. Você tem que pensar muito com relação, principalmente, à mistura de ácidos e bases. Qual o resultado disso? Sais. Você pode deteriorar produtos se você misturar física e quimicamente produtos incompatíveis. Né? E a gente tem vários formulários, vários guias que nos mostram as compatibilidades. O interessante aqui é não inventar moda, não inventar receita. A gente tem receitas prontas, né? A gente não precisa ficar criando
toda vez. Lógico que na manipulação, você tem uma certa liberdade de criação no momento de fabricação aí de excipientes, de fármacos, mas você deve seguir parâmetros que estão embasados na ciência. Você não pode inventar misturas que não estejam definitivamente comprovadas sua estabilidade. Isso corre muito risco se você fizer isso. Uso de conservantes estabilizantes, como por exemplo antioxidantes e sequestrantes, e a duração do tratamento. Tudo isso influencia no prazo de validade. Tá? O tipo de forma farmacêutica empregada, formas que não contenham água na sua composição são mais estáveis, tá? E podem apresentar um prazo de validade maior em relação a outras formas farmacêuticas. Tá? O material de embalagem, a embalagem deve proteger da umidade, da luz e atmosfera, né, do oxigênio. E assim a gente... por último, estudos de estabilidade também ocorrem na manipulação. A gente tem o teste prateleira, também conhecido como estabilidade de longa duração, como na indústria, objetivo de validar os limites de estabilidade do produto e comprovar o prazo de validade estimado no teste de estabilidade acelerada. Nesse estudo, as amostras do produto são armazenadas à temperatura ambiente. Essas amostras são analisadas periodicamente até que se expire aí o prazo de validade. Temos o teste de estabilidade acelerada, que vai fornecer dados para prever a estabilidade do produto, o tempo de vida útil e compatibilidade da formulação com o material de acondicionamento. Geralmente a duração dele é de 3 a 6 meses e as formulações em teste são submetidas a condições de temperatura e umidades mais elevados. Sinais físicos de instabilidade. Né? A gente fala tanto de estabilidade, vamos falar de instabilidade de formas farmacêuticas. Para cápsulas gelatinosas, nós podemos notar alterações na aparência, na cor e na deformação do invólucro. Tá? As cápsulas podem ficar aí moles, descoloridas, né? E isso tudo demonstra estabilidade. Para pós e grânulos, formação de massas duras, né? Isso pode ser uma absorção de umidade do ar, higroscopicidade, né? E alteração de cor. Para soluções, elixires e xaropes, precipitação, sinais de contaminação microbiana, alteração de cor e turbidez. Nas emulsões, quebra das emulsões, separação de fases. Emulsões são substâncias de misturas de óleo com água, né? E se quebrou essas fases, você tem um problema. Para suspensões, o caking, né? Ou seja, parece que formou um bolo mesmo, é um bolinho. Crescimento cristalino, dificuldade de ressuspensão. Para géis, encolhimento ou retração, alteração da cor, sinais de contaminação antimicrobiana. E para supositórios, amolecimento excessivo, ressecamento e evidência de óleo na embalagem são sinais de instabilidade. Bom, era isso, né? A gente falar de estabilidade e instabilidade de medicamentos, a gente entra nesses fatores aí, tá?